coisa pior. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Coisa linda, esse sapato aí, misericórdia. Se tivesse que você vinha com ele, eu via até descalço. Coisa linda de pele. Oh, meu Deus. Esse óculos. Ali. Vai pra cá. Deixa subidas. Vem aqui. Ndarassuragaia. Por favor, meu santo. Por gentileza, permita. Eu não conheço o senhor, mas dá. Quando eu perder a sua mão, meu Deus diz: vigia onde tu entrar. Vigia com quem você se aliançar. O que Deus tem para você é muito forte. Da onde Deus te tirou, só Ele poderia ter te tirado. Deus está preparando algo muito grande para você. Se prepare para o que está vindo para a sua vida dentro desses dias. Mas o meu Deus manda te dizer: não é como tu quer, é como Ele quer. Vamos confiar um pouco naquele que se bate no teu ombro. Você já é maduro, já sofreu muito, já pagou muito preço para estar querendo confiar em homem. Cuidado para não se decepcionar de novo. Escute, vem aqui, meu filho. Meu Deus está aqui. Quem tem glória dá glória. Vem aqui, meu santo. Alamandar a ceia. Estou vendo uma comitiva de anjos passeando dentro desse lugar. Você quer saber o que meu Deus falou comigo agora? Meu Deus falou: esta é a noite de eu desnudar a mentira. Esta é a noite de eu tirar a hipocrisia. Esta é a noite de eu mascarar algumas pessoas aqui nesse lugar. É a vigília do pente fino. Jesus está passando o pente fino aqui, não vai ficar. Pastora, a senhora me trouxe para pegar, pastora. Para quê? Vem aqui, meu filho. Para do lado dele. Para do lado dele. Para do lado dele. O povo está na expectativa. O povo está na expectativa. Meu Deus chegou, meu Deus chegou. Por que Deus chegou? Por quê? Por quê? Isso tem sido sagrado, está chegando. A tenda da congregação está chegando. As bandeiras das tribos anunciam que o povo de Iavé está assumindo território. E agora, o que fazer? Deus chegou. E alguém diz: Deus chegou. Cadê comigo? Deus chegou. Deus chegou. Mas Deus chegou. Deus chegou. Por quê? Não está vendo, não? Esse povo de carrão aí na frente. Era assim. Olha lá. Ih, terno bonito. Esse é profeta. É profeta. Olha o sapato dele. É profeta. A maletinha dele, que coisa linda. É profeta, filho de Deus. Não, caramba. Deus está nesse negócio. Tá. Por que Deus? Por que Deus? Não está vendo, não? Deus é Deus de prosperidade. Deus está com quem prospera. Deus está com quem manda pé. Deus está com quem tem um monte de cartão de crédito. Dentro da carteira ele pode comprar o que quer e a hora que quer. E aí os gersonitas que viram na frente, atrás do sumo sacerdote, começam a chegar. Vem andando, devagarzinho. Eu estou muito apressado, meu filho. É devagarzinho. Vem, profeta. Vem, isso, vem. Aí todo mundo assim: quantos cavalos bonitos. Carroça envolvida com púrpura. Isso que é Deus. Eu acho que agora eu vou me arrepiar todo. Por que você vai se arrepiar todo? Porque quando os carros chegam, a coisa fica séria. Daqui a pouco você vai sentir a presença de Deus. Aí o Gerson diz a gente, de carro. E acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ninguém sente nada. Todo mundo fica calado. Ninguém dá glória a Deus. Porque meu Deus é invisível. E não está preocupado com estereótipo. Roupa só serve para impressionar pessoas. Meu Deus olha para dentro do coração.
Nem todo vaso é vaso de honra. Posso continuar ou quer que eu paro? Senta um pouquinho dessa Nitas ali. Aí vai chegando os Meraritas de carro. Vem chegando os Meraritas de carro. De carro. Coisa linda. Filho de Deus. Tá de carrão. Mas não sabe que o carrão veio do trambique. Dando volta nos outros. Passando cheque sem fundo. Pedindo emprestado e não pagando. É salafrário, sem vergonha. Vamos, Meraritas. Vem comigo, Meraritas. Aí o povo diz assim: Muita beleza. Muita beleza. Tudo bonito. Mas não senti nada. Pode sentar, Meraritas. Aí daqui a pouco vem cá, vem os levitas, que ninguém dava nada para eles. Porque na filosofia da igreja é homem de Deus que tem dinheiro no bolso. Na filosofia da igreja deturpada, a igreja mesclada, a igreja de Jezabel, tem vida por Deus quem mora num apartamento bonito e anda de carrão. E não deturpa a mensagem, achando que eu estou pregando contra a prosperidade. Porque quando vem de Deus, Deus manda e não atrai dores. Deus manda e não atrai dores. Deixa eu te dizer, ninguém precisa estar numa vigília dessa para buscar coisas materiais. Nós estamos na vigília para buscar coisas espirituais. Eu vim para a vigília para me encher. Eu vim para a vigília para receber de Deus. Eu vim para a vigília para tacar fogo na cara do diabo. Agora, se Deus achar graça em você, que venham comigo, e eu vim buscar ele, quiser me dar um carro, que ele me deu, aí é problema de Deus e Deus. Aí ninguém dá nada. De tênis, de calça jeans, camisa quadriculada, o outro. Eu já vi essa camisa aí, ela grifou 3 por 10. Eu já vi. Ninguém dá nada, porque o profeta não tem aparência, não. O profeta não diz chinelo de dedo, mas é profeta. O profeta não tem dinheiro no bolso, mas é profeta. E quando o profeta chega, Deus chega. Quando a tribo de Coate chega, a arca chega. Olha que o Senhor olha para ele: se prepare agora. Vocês estão muito impressionados. Vou mostrar para vocês. E eu trabalho, não é com aparência. É bíblico? É. Samuel, aparência engana até profeta. Aparência engana até profeta. Está diante de mim o rei de Israel. Sim, Senhor. Esse já tem rejeitado. Por quê? Esse aí, adúltero. Anda cantando as menininhas fora daqui. Esse aí, leva uma cervejinha escondido, não sabe? Esse aí anda nos prostíbulos da vida. Você não sabia, não? Fique sabendo. Esse não. Mas quem é então? O Senhor me trouxe para Belém de Judá para dar uma viagem perdida. Viagem perdida? Se prepare para o que está te esperando. Samuel, vai chegar um homem zarrão. Vai entrar um homem com bíceps forte. Vai entrar um camarada vestido com as melhores roupas desta região. O sapato dele vai dar para ver a minha cara. Quando Davi entra, o profeta, só vou crer porque é Deus que está falando. Fala, não engole não. Não engole. Fazer o quê? Na aparência não parece. No tamanho também não. Pequeno. Tem algum problema aí? Não. Eu olhei para o coração dele. E tudo aquilo que, meu Deus. E tudo aquilo
que impressiona Israel, eu vou entregar nas mãos dele. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque a prioridade dele não é nada disso. A prioridade dele é a minha glória. Eu vejo um monte de pregador querendo nação, querendo nação. Você viajou para a Europa? Eu não sei como é que é lá, nunca fui. Nem condição de pisar lá eu tenho, misericórdia. Coitadinho de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Que eu vejo de pregador dizendo, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Oh, Deus, me leva. Oh, Deus, me traz. O Senhor, eu quero ir. E eu falei para Deus. Eu disse para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero as nações. E Deus falou, por que, meu servo? Eu falei, eu quero unção. E se tu me der unção, vai ser que nem João Batista. Aonde eu pregar, o povo vai para lá me ver. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo? As suas jassonitas não aconteceu nada. As suas meranitas também não aconteceu nada. Mas vem a tribo de Coate. E a tribo de Coate, quando chega, não chega para impressionar. Que aparentemente não tem nada. Anda a pé. Anda a pé. Eu vivo na prova. São os últimos a comer. Só come quando sobra. É coisa difícil. É tempo de corte. Mas quando ele chega, alguma coisa começa a acontecer. Aleluia! Porque o céu começa a se movimentar. Amém, Jesus. E quando a tribo de Coate vai chegando bem devagar, o corpo do povo começa a arrepiar. Calma, sério, calma. E a cada passo que os coatistas vão dando, o povo vai abrindo a boca e vai glorificando. A cada vez que o tribo de Coate vai se aproximando do povo, o povo começa a dizer, o Deus de Israel chegou no arraial, porque o meu Deus é invisível, mas quando a tribo de Coate chega, é sinal que a arca chegou. Estenda as mãos, coatistas, estenda as mãos, enquanto a tribo de Coate está de mão levantada, o meu Deus realiza a cura no meio da igreja. Enquanto a tribo de Coate está de mão levantada, o meu Deus trabalha na vida de maridos. Enquanto a tribo de Coate está de mão levantada, o meu Deus cura o câncer, cura antes. Quem acredita na boca? Obrigado, olha para ele e grita. Não fala não, grita. Nem tudo que brilha é ouro. Diga, nem tudo que brilha é ouro. Irmão, o Espírito testifica. A igreja não é juiz. Primeiro que o direito de julgar não está nas mãos da igreja. Mas quer saber, Ricardo, na verdade, o povo é termômetro de Deus. Aleluia. Essa igreja busca de verdade. Essa igreja ora. Quem não ora é você. Quem não ora sou eu. Falando velho aqui é você. Profissional de culto aqui é você. Esse povo ora, busca. E quem vem aqui está na unção, o povo sente. O povo testifica. É Deus que está falando. Aleluia. O profeta pode até não profetizar para você, mas se é Deus falando, falou, arrepiou aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é, eu estou maduro, irmão, eu estou careca. Ei, deixa eu te dizer, eu estou esfolado. Não é qualquer apertinho de mão que me convence. Não é qualquer sorrisinho que me deixa alegre. Não é qualquer batidinha nas minhas costas que já prova que me ama. Eu os conheço muito bem. É assim que eles vêm, dos exércitos de homem de Deus e de mulher de Deus, procurando uma ocasião para poder te derrubar, só esperando o momento para tocar em você, tocar na tua unção e te ver no chão. Mas deixa eu te dizer, o que tem Babel é face candaraia. O que desejaram para você
Vem da conta, toca. Rápido. É para estragar tua maquiagem. É para estragar. Alabacando o céu. Dá água aqui, meu filho. Não economiza não, vem. Aleluia. Quem tem glória? Nem palavras de efeito motivacional. Acredite você ou não, eu estou vendo uma carruagem de fogo entrando neste lugar. Eu estou vendo Lagendai. Tem crente aqui que na aparência está com jeito que está cheio. Aparentemente você olha para esse, esse é o profeta da noite, mas ele estava vazio. E meu Deus está dizendo, eu estou enchendo agora. Deixa comigo. Eu falo. Namorou o dia todo e quer sentir Deus na vigia. Transou o dia todo. Isso, pastor. Porque quando a gente faz sexo com as nossas esposas, a gente faz amor. Agora, quando a gente faz sexo com mulher à toa na rua, é sexo, é prostituição. Precisa se consertar. Precisa! Aí vai fora um faldeto. Vai fora um faldeto. Eu não senti nada. Eu não recebi nada, claro. Você veio ver se o varão que é casado estava aqui para dar uma espiadinha, a paquerinha. Mas Jesus quebrou você nessa madrugada. A carruagem de fogo está aqui. É noite de concerto. Só quem quebra a boca. Abre a boca. Olha, velha calamassura e calamandaria. Oremanda. Eu vou entregar a revelação agora. Tribo boa para fazer parte é a tribo de Coate. Tribo de Coate, que anda descalço, mas quando abre a boca, Satanás se dobra no inferno. Eu não faço parte da tribo das Barbes. Eu faço parte da tribo das Barbes. Está pulando muito. Está gritando muito. Que pregador escandaloso. Eu não faço parte da tribo dos perfeccionistas. Eu não faço parte da tribo dos perfeccionistas. A exegese dele não é profunda. Ele não tem português do vernáculo. Ele errou naquela conotação. A aplicação que ele fez não foi certa. Mas o certo você sabe fazer. Tomar um vinhozinho nas escondidas. Se você sabe. Quando se trata de xingar um palavrãozinho, seu miserável, você é o primeiro a abrir a boca e falar. É verdade. Fala, deixa comigo. Eu não faço parte da tribo dos aproveitadores, que se relaciona com os outros pelos que os outros têm. Se tu tem carro, ele é seu amigo. Mas se você é da tribo de Coate, ele não quer ser seu amigo, porque você não tem dinheiro. Você não pode levar ele para a churrascaria. Você não pode levar ele para sentindo que tu gosta muito de andar é com os gersonitas. Indarácia, Candurá, Bindori, Candarai. E se é pastor
pastor estiver escondidinho, diz assim: da tribo de Coate eu não trago na minha igreja, não. Eu trago jassonitas. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque os jassonitas, quando chegar no púlpito, vai pregar sobre finança. Jassonitas, quando chegar no púlpito, vai pregar sobre coisas da terra. Tesouros aqui, prosperidade aqui. Jassonita sabe fazer isso. Jassonita entende andar de cavalão, bonitão. Jassonita entende isso. Agora Coatita não. Coatita, quando vai pregar, sabe o que ele faz? Pergunte o quê? Coatita, quando vai pregar, sabe o que ele faz? Pergunte o quê? Eu vou soltar a bomba. Jassonita, quando Coatita, quando vai pregar, ele olha para Deus e diz: e aí, quer falar o quê? E aí, qual é a mensagem? Coatita não traz esboço preparado, não. Coatita tem sensibilidade. Coatita anda a pé, mas anda com Deus. Tem intimidade. Tem sensibilidade. Não vem pra cá que esses vão falar, não vem pra cá que esse choro de crocodilo, não, minha filha. Dá até uma música, vai aí, ó. Ando com Deus em mim. Deus te revelou pelo interior. A culpa não é dele, a culpa é tua. Eu vou parar. Eu vou parar. Vou parar, tem tanta coisa para Deus fazer aqui. Quando você vem falar comigo, eu tiro até a roupa do meu corpo para te dar no filho. E as suas lágrimas impressionam. Mas quem é Coatita não enxerga com os seus olhos, enxerga com os olhos de Deus. Você pode até me enganar até a hora que meu Deus quiser. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus disse chega, Ele escolhe uma noite como essa para tirar a máscara. Aleluia! Glória a Deus. Aí Deus abre o leque. Aí Deus abre o leque. Olha aí que o coração dele me mostra. Ele quer um lugar do outro. Ele está cobiçando o que não é dele. Ele está entre aqueles leprosos que receberam o milagre e não voltaram para agradecer. Eu preciso falar, Ricardo. Posso falar? Posso falar? Entrega tudo. Vou mandar. Tem gente aqui nessa madrugada que não vai receber nada. Sabe por quê? Porque Deus conhece a sua intenção. Você já teve oportunidades para provar para Deus a sua fidelidade. Não foi fiel porque não quis. O tempo passou. Acabou. Olha para cá. Olha para cá. Não vim jogar um balde de água fria e ninguém quis ser profeta. Escute. Quer continuar ouvindo? Quer continuar ouvindo? Se não quiser, eu não paro. Vai embora. Olha para cá. Deus já te deu a oportunidade de ser fiel. Sabe por quê? Quando Deus escuta a solicitação de Pedro, e essa mensagem eu preguei lá. Quando Jesus escuta a solicitação de Pedro
para adentrar dentro da casa da sogra dele. Sabe por que Jesus foi lá? Porque Jesus já sabia na onisciência que a sogra de Pedro seria curada, depois de ser curada, iria servir a ele. Jesus não é bobo. Jesus não vai entregar milagre na mão de quem não vai glorificar o nome dele. Jesus não vai dar vitória para quem está aqui porque está na prova, quando receber a bênção vai para a esborda. Não vai. Porque meu Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Não adianta. Glória a Deus! Eu posso até ficar com pena de você, mas as suas lágrimas não impressionam a Deus. Porque quando sai aqui, Deus entra aqui. Todos os leprosos recebem a cura. Quantos voltaram? Quantos voltaram? Deus já sabe. Você vai receber a bênção e não vai contar o testemunho. E não vai agradecer a Deus. Olha para ele e diga: meu Deus te viu. Olha para ele: meu Deus te viu. Queridos, eu estou sentindo uma unção muito forte. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou falar. Você sabia que tem mulheres aqui, orando por homens que são casados? Sabia? Dentro da vigília, isso é falta de temor. O lugar onde Deus está clamando por homens que são comprometidos. Isso é falta de temor. Aonde Deus está, eu tenho que me dobrar. Aonde o Senhor está, eu tenho que tremer, estremecer. A maior tristeza de Deus, essa vou falar, Jesus. A maior tristeza de Deus essa madrugada, sabe o que é, Diabo Alex? Sabe o que é? Que tem pessoas aqui que o diabo teme mais a Deus do que ele. Ficou ruim de cabeça. Tem pessoas aqui que o diabo teme mais a Deus do que você, porque a minha Bíblia diz assim: ó, os demônios creem e estremecem. Aleluia, Jesus. Os demônios estão fazendo festa. Vai pra lá, vem peteca. Vem pra cá, joga a bola, vem. Ela disse: Jesus Quem? Jesus. Desliga a música, meu filho. Vamos embora, porque o que vem aí é muito fácil. Aí tem gente que você fala assim: rapaz, Jesus, ele. Jesus, eu sei, certo, estava gostoso. Jesus, rapaz, mas a cervejinha, onde estava, tinha um show de bola. Rapaz, Jesus, mas o cigarrinho está lá, no porta-luva do carro, para poder acender. Se a cervejinha acabasse agora, eu acenderia logo a chupeta do cão. Não estou suportando. Vigília boa é dias posteriores a ela. Porque aqui todo mundo pula. Aqui todo mundo roda. Aqui todo mundo quer uma brecha para entregar profecia. E o que tem de gente aí dizendo: se eu pegasse aquele microfone, se eu pegasse aquele passe, se eu pegasse. O que tem de gente aí dizendo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: vigília boa é vigília que traz resultado. Aperta a mão dele e diga: eu quero te encontrar amanhã. Aí é que eu vou ver se a vigília foi boa. É amanhã, quando eu te encontrar, que eu passar lá pela rodinha e olhar, me assustar e dizer: ué, o fulano todo domingo estava aqui, e quando eu te encontrar, eu falar: rapaz, passei pela roda lá e tu não estava, o que houve? Aí você vai dizer: esqueceu, pastor, eu estava na vigília e eu recebi uma carga de poder tão forte. Eu recebi uma carga de poder tão forte que a minha vida mudou. Eu não quero saber mais, pastor, depois daquela vigília de relacionamento extraconjugal, pastor.
Pastor, depois daquela vigília eu parei de xingar, pastor. Pastor, depois daquela vigília eu parei de ser um certinho nato, pastor. Depois daquela vigília, depois de ter pulado, rodado, sapateado, profetizado, Deus mudou a minha história. Segura a mão do teu irmão, quero os levitas aqui preparados. Alabastando a aranha. Telecalabacia de cana seca. Urabacandara seca la bandura. Atacanturo virate de sai. Alabanduri que la bandura calabasai. Urabacala bandura que me tropicato sabe calabandurai. O que te calabandura, o que te rabado canta sé. Calabando que le mandura que tori calabandurai. Habito que teleprobi calabandura fácia. Calabandura que debra serra. Olha pra mim, antes de você levantar, vem assim, a gente vai entrar em casa. Eu vou gritar assim, ó, igreja militante, receba agora. Eu vou gritar, igreja militante, receba agora. Receba agora. Quando eu terminar de gritar agora, eu grito, irmão. Eu gosto de gritar. É isso, pastor? Deus é surdo, né? Deus não é surdo. E nem o grito atrai a presença de Deus, mas a presença de Deus atrai o grito. Aleluia. Quando Deus vem, não tem esse negócio de eu inimigo. Peraí, abre a bolsa, filho, abre a bolsa. Por que, manhã? Abre a bolsa, filho. Por que, manhã? Pegar o batom, o senhor está mandando profetizar. Abre. Eis aí que o Senhor manda dizer. Quando Deus chega no arraial, quando a tribo de iguais chega no arraial, e o Senhor toma para profetizar, ele vem com idade, na força da leoa livre, na fúria do boi selvagem. Assim diz o Senhor. A sua vida sentimental a partir dessa madrugada nunca mais será mesmo. Assim diz o Senhor. Eu estou sentindo o meu Deus, Senhor, está quebrando maldições na tua vida. O diabo luta contra você para que você não seja feliz. Eu já te vi, eu já te vi, eu já te vi. Eu sei quem você é. Meu Deus está falando com você. O meu Jesus que está aqui, que é mais poderoso do que os anjos e está acima de Moisés e dos profetas, está dizendo: o diabo luta contra você para que você não seja uma mulher feliz. Você está a vigília toda falando para Deus: Deus, eu não posso sair dessa vigília da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso de resposta. Duas ruas da tua rua, eu não sei onde você mora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aqui. Ah, meu Deus. Duas ruas depois da tua. Eu estou vendo um lugar muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Uma rua asfaltadinha, muito bonita. Algumas casas bonitas nesta rua. Olha para aí. Duas ruas depois da tua existe uma mulher mais ou menos da sua altura, mais escura do que você, pouca coisa, e ela mexe com demônios. Alguém foi até esta mulher e entregou uma fotografia sua nas mãos dela. E essa pessoa que foi lá disse assim: eu quero que tu destrua a vida conjugal dela. E o meu Deus que está falando aqui dizia para mim que a pessoa ainda disse assim: ó, eu quero que tu transforme a casa dela em ringue e luta. Eu quero
física, não só por palavras. Ia chegar um tempo que os tapas, os fotos iam começar a acontecer.